Enquanto a Organização Mundial da Saúde estabelece que até 15% dos partos precisam ser feitos por cirurgia, aqui no Brasil o percentual é 57%. Na rede particular, as cesáreas chegam a 84% do total, muitas marcadas com antecedência. Nós convidamos Cristina Albuquerque, chefe da área de saúde do Fundo das Nações Unidas para a Infância, o UNICEF no Brasil, para conversar sobre a campanha Quem Espera, Espera, lançada com o objetivo de sensibilizar a sociedade sobre a importância de esperar o trabalho de parto espontâneo. Mas, primeiro, vamos assistir a um dos vídeos da campanha. Você tá louca pra conhecer ela. Você já tá se sentindo desconfortável e não consegue encontrar uma posição boa pra dormir. Você tá sentindo seu corpo mudar numa velocidade impressionante. Você sabe que a sua vida está prestes a mudar. Radicalmente. Definitivamente. Maravilhosamente. Você não vê a hora. Não mesmo. Desculpa. Na verdade, a gente estava falando com a sua pequena aqui. Vocês duas não veem a hora de se encontrar, mas ela vai esperar a hora certa. Você também. Trabalho de parto é importante para a mãe, para o bebê e para a vida toda. Quem espera, espera. Uma campanha do UNICEF. Pelo que a gente viu, então, no vídeo, quem sabe mesmo a hora certa de nascer é o bebê, não é isso? Com certeza. Existem maneiras de se prever a data do parto, mas todas são previsões. A hora que o bebê está maduro e pronto para nascer, só quem sabe é o próprio bebê. E por que é tão importante esperar essa hora certa? Olha, muitos estudos estão sendo feitos nos últimos anos e que mostram o perigo dos nascimentos entre a 37ª e a 38ª semana, embora essas crianças não sejam mais consideradas prematuras. Cada semana a mais é uma oportunidade do bebê amadurecer e ganhar peso. A pesquisa Nascer no Brasil demonstra que 50% de todas as cesáreas na rede privada são realizadas entre a 37ª e a 38ª semana. E aqui uma pesquisa no Brasil super importante, uma coorte do pesquisador César Victor, da Universidade de Pelotas, realizadas nos anos de 82, 93 e 2004, acompanharam crianças que nasceram até seus 4 anos e que relacionam a idade da gestação ao momento que nasceram. Tanto aquelas crianças prematuras como aquelas que nasceram entre a 37ª e a 38ª semana apresentaram riscos ampliados de adoecer, de morrer e até atraso no desenvolvimento. Isso é o que se chama hoje do termo precoce. Essa idade ainda é perigosa, mesmo que a criança não seja mais prematura. Então, é importante esperar. Deixa a natureza determinar o momento certo do bebê nascer. Então, se o trabalho de parto tiver início e alguma coisa acontecer, e mesmo assim precisar ser feita uma cirurgia, um parto cesariana, mesmo assim é melhor esperar, então, que tenha que tentar, né? Assim, que chegue um momento que o bebê deu início ao trabalho de parto. É lógico, né? O trabalho de parto, o fisiológico é evoluir para um parto normal, ou seja, o parto vaginal. Mas quando é preciso, as cesáreas, quando bem indicadas, com base em evidência científica, ela salva a vida da mãe, do bebê ou de ambos. Então, não se trata aqui de uma campanha que vai julgar principalmente as mulheres que fazem essa opção para ter um parto operatório, mas de esclarecê-las, de informá-las para que ela tome uma decisão consciente. E ela pode entrar em trabalho parto e evoluir ou para um parto normal ou para uma cesariana, se for necessário.
Mas é importante sempre primeiro passar pelo trabalho de parto. Não tem a menor dúvida. E quando, às vezes, tem crianças que nascem de parto normal, mas também um pouco antes dessa data calculada, né? Mas então, se foi o bebê que escolhe, que deu início, está tudo dentro lógico, da natureza. Né? Se a natureza determinar que aquele bebê está pronto para nascer, então pode ser 37ª, 38ª, 39ª. O importante aqui não é ficar contando as semanas, mas ter a experiência de esperar o sinal que o bebê está maduro, que é o trabalho de parto espontâneo. Que aí, nesse caso, então, se for um parto normal, não entram nessa estatística, né? De 37 semanas tem mais probabilidade de ter problema. Se for 37 semanas, mas por parto normal, aí já é outra... A gente está basicamente aqui falando agora de parto induzido e de cesáreas marcadas, cesáreas eletivas, que não devem ser feitas exatamente depois que se chega à 37ª, porque se considera, então, o bebê que não é mais prematuro. Mas essas crianças podem apresentar uma maior possibilidade de ser internadas em UTI, problemas respiratórios, problemas e outros problemas de saúde que não são necessários. Quer dizer, você espera o bebê ficar maduro, entra em trabalho de parto, seja qual for a sua decisão. Então, essa história que a gente ouve muitas vezes, né, das pessoas, está passando da hora, o bebê não nasceu, tem que né, tirar, estimular, induzir, isso não procede. É muito raro, né, o que a gente chama de um bebê pós-termo, não é o normal. É claro que nós temos um limite estabelecido pela prática médica, pela ciência, que seria de 43 semanas, né? Mas isso não é o que acontece. Então, geralmente, infelizmente... Pode chegar até 43 semanas, até 42 semanas, 6 dias, está dentro. A mulher está bem, o bebê está bem, espera. Né? Não é uma indicação de cesariana. Então, infelizmente, aqui no Brasil, em outros países também, esse número de cesarianas cresce assustadoramente, completou a 37ª, então já se parte para a cesariana, principalmente em nulíparas, quer dizer, aquelas mulheres que estão parindo pela primeira vez. E isso já é quase que uma sentença de uma nova cesárea, aquela mito que tem, uma vez cesárea, sempre cesárea. Isso não é verdade, mas é muito mais difícil reverter esse quadro do que você convencer pela informação e pelo direito de escolha a uma mulher que o melhor para ela é esperar e para o bebê é esperar o trabalho de parto. E quais seriam as indicações de cesariana? Quando que é necessário um parto por cesariana? Bom, de uma maneira geral, quando a mãe não está bem, quando o bebê não está bem, ou como ambos não estão bem. Então, para salvar a vida, por exemplo, eu vou citar 2 exemplos clássicos, né? A hipertensão gravídica já complicada, né? O problema de placenta que descola antes realmente do trabalho de parto, são indicações muito, digamos assim, restritivas. Tanto que, como você bem falou na abertura do programa, 15% a nível global são aquelas mulheres que, de uma maneira geral, podem necessitar de um parto operatório. As outras, 75%, vai nascer normalmente. Acontece que, ao longo dos anos, e isso fazem aproximadamente quase 40 anos atrás, o Brasil tinha um percentual dentro desse limite de 15%. E nesse período quase que quadruplicou. Não só aqui no Brasil. Isso é muito ruim, porque isso traz definitivamente, primeiro, uma sobrecarga nos serviços de saúde, né? Eu estou falando em termos de custo. Mas na nossa visão, que é uma visão mais sob a perspectiva do direito da mulher e do bebê, isso tira também o direito, além de colocar risco numa mulher, que é uma cesárea, é uma cirurgia de grande porte, tem riscos. Então, você é uma pessoa que tem uma gravidez sadia, normal, seu bebê está bem, você está bem, você faz uma cesárea, você vai se colocar
colocar um risco numa situação onde não há risco. E pelo lado do bebê, a questão também é de privar o bebê dos benefícios de um trabalho de parto e de um parto normal, quer dizer, de um parto vaginal. Que o próprio trabalho de parto e o parto vaginal em si, eles também já trazem benefícios para o bebê, né? Eu já vi até comparações, assim, como se fosse a borboleta que vai sair do casulo, né? Assim, se você cortar o casulo e a lagarta sair, ela não consegue voar, né? Porque ela precisa daquele esforço para conseguir fortalecer as asas e aprender a voar. O bebê também é importante para o bebê passar pelo trabalho de parto? Roberta, boa licença poética, né? Com certeza, se diz o professor Michel Oden e outros pesquisadores, um escritor francês, médico, ele chama a ocitocina, que é um dos principais hormônios do parto, né, que faz a contração uterina, estimula os hormônios da lactação e outras questões, ele chama de hormônio do amor. É aquele hormônio que inunda o corpo da mulher, preparando-a para o parto, preparando-a para a lactação, para a amamentação, e vai desencadear uma série de outras, liberação de outros hormônios no bebê, como corticoide, que vai então dar aquele sprint final. Vamos lá, galera, como faz a nossa Heloísa no vídeo, está na hora, vamos amadurecer esse pulmão, está na hora de respirar, vamos se preparar, que a hora já está chegando. Então, é um trabalho conjunto, de equipe, entre a mãe e entre o bebê. E a gente sabe que muitas pessoas dizem, vocês querem dizer que não tem dor no parto? Tem. A dor tem um sentido, só que aí entramos no outro assunto, que, embora exista dor, não precisa existir sofrimento. O que a gente está querendo dizer? É que o parto, hoje, infelizmente, muitos partos no Brasil, eles não são partos desumanizados e que não respeitam aquele momento peculiar daquela mulher, os desejos da mulher. Não é aquele parto que muitas pessoas pensam que parto humanizado é parto de banheira, isso é uma opção, que é válida. É uma forma de parto humanizado. Uma forma, mas o parto humanizado é aquele em que a mulher é informada, ela tem o direito no processo de dar sua opinião, de ser consultada, de ter um acompanhante permanente com ela, da escolha dela, aliás, isso é lei, não todas as pessoas, mulheres sabem, onde a equipe de saúde dialoga, né, trabalha em conjunto, e aí vem o papel da doula, que é uma pessoa maravilhosa, num trabalho de parto, no parto e mesmo no pré-natal, e quando todas as intervenções, ou seja, todos os cuidados médicos, eles têm evidências científicas. Ou seja, você passa de um parto de intervenção para o parto do cuidado, onde a mulher é a protagonista. E hoje no Brasil a gente sabe que existem muitos partos que não seguem essa conduta, né? Então, dá um exemplo assim para vocês entenderem do que a gente está falando. Uma mulher chega num hospital, numa maternidade, risco zero, está saudável, o bebê está ótimo, 73% delas já saem ali da área de internação com o soro. Para quê? Ali abre o caminho para a ocitocina exógena, que é aquela que não é do amor, né, para acelerar o trabalho de parto. Não deixam as mulheres se alimentar. Meu Deus, não deixam beber água, só 25%. Das 24 mil mulheres entrevistadas na pesquisa Nascer no Brasil, de 2012, da Fiocruz, demonstram que ofereceram água ou algum tipo de alimento para essa mulher, né? 20% só tiveram direito a ter o acompanhante em todas as fases do parto. 41% tiveram seu períneo ali entre a vagina e o ânus cortado. Para quê? Então, realmente, isso não é um parto humanizado. Nós temos que reverter essas práticas que não têm base em evidência científica, que não trazem benefícios para a mulher, que não trazem benefícios para o bebê. Então, ao tempo em que a gente faz um esforço para levar informação qualificada para que a mulher tome essa decisão, resolva ter pelo menos entrar em trabalho de parto, mas que ela saiba seus direitos, ela saiba o que é um parto humanizado, o que é um parto normal, e não muitos partos que fazem e que realmente não tratam a mulher com esse direito, com esse ser humano num momento tão especial que ela é.
É interessante quando você fala, né, da mulher poder optar, então seria optar sobre, assim, se vai chamar uma doula, quem vai ser o acompanhante, se quer anestesia ou não, qual posição ela quer ficar, mas muitas vezes é interpretado sobre o tipo de, se quer um parto vaginal ou um parto cirúrgico, né? Assim, tem esse entendimento de que essa que é a escolha que a mulher tem que fazer? Olha, em falando em escolha, eu começaria respondendo pelo seguinte, é uma falácia que as mulheres começam no início da gestação ou bem antes e querem uma cesárea. Isso não é verdade. Essas pesquisas, Nascer no Brasil, mostrou que apenas 28% das mulheres, no início da gestação, gostariam de ter um parto operatório, uma cesariana. Acontece que, acompanhadas, particularmente na rede privada, no final da gestação, já no finalzinho, essas 28, 70 já querem mudar de ideia, já querem a cesariana. E por que 100% conseguem impor a sua vontade. Algo aconteceu entre uma decisão inicial de uma mulher e o que ela pensa já no final da gestação. Então, e o que acontece? Por que elas mudam de ideia? Bom, são vários fatores, né? A gente tem a cultura por si estabelecida, tem a vizinha, tem a família que fez e acha que cesárea é alta tecnologia e que parto normal não é, e que é um procedimento inofensivo, só que não. E a mulher, principalmente aquela que vai ter seu primeiro bebê, fica insegura, ouvindo tanta opinião durante todo o pré-natal. Então, ela fica susceptível. Por outro lado, a prática médica hoje está instituído não que o normal é ter parto normal e ser a cesárea a exceção. Então, hoje tem essa inversão, né? A cesárea que é o procedimento de primeira eleição e não o parto normal. Inclusive é o que é mais ensinado também nas próprias faculdades, né, de obstetrícia, eles aprendem mais a fazer a cesariana do que o parto normal. Essa cultura, então, vem se repetindo, né? Então, é muito mais fácil uma pessoa sair da universidade com essa experiência mais de cesariana, já que 84% na rede privada e mais de 40% no SUS, inclusive nas instituições de ensino, tem essa distorção entre o parto normal e a cesariana. Mas nós temos já luzes no fim do túnel, né? Primeiro, a gente precisa ter consciência que isso é uma questão cultural que se estabeleceu ao longo de quase 40 anos. Então, não vai ser num passe de mágica, mas nós já achamos alguns caminhos. Por exemplo, o Ministério da Saúde está com um grande projeto nas principais hospitais e maternidades do Brasil, onde nascem mais de 500 crianças ao ano, para trabalhar com esses profissionais. Essa questão, então, também da formação e das boas práticas. Eu tive agora, recentemente, no evento da Agência Nacional de Saúde Suplementar e do Hospital Albert Einstein, que chama-se um projeto muito bacana, chama-se Parto Adequado. Esse projeto, ele visa justamente humanização dos serviços, redução das cesarianas, já tem mais de 150 estabelecimentos de saúde nesse projeto, e são estabelecimentos privados, mistos, ou seja, privado e SUS, e do SUS. E já temos algumas histórias interessantes para contar de 26 desses hospitais que conseguiram sair quase de um patamar de 90% para 60% em pouco tempo. Precisa melhorar muito, mas há caminhos. E o que nós achamos foi esse. Um lado, tem que se trabalhar, sensibilizar os profissionais da área de saúde como um todo, inclusive os médicos, sobre essas boas práticas. Por outro lado, nós temos que trabalhar e empoderar as mulheres. E aí a gente não está botando a conta nas mulheres, né? Mas quanto mais mulheres se informarem e tomarem uma decisão consciente e, acima de tudo, questionarem o médico, a médica, o profissional de saúde no pré-natal, porque isso, porque aquilo. Eu dizia o seguinte, eu tenho uma netinha, está na idade dos porquês, dos 4 aninhos. Então, acho que as mulheres, as gestantes, teriam que voltar a regredir e chegar na idade dos porquês de novo, e perguntar e questionar cada procedimento, cada orientação. Consultar, rever, estudar para tomar a sua decisão consciente.
Esses dois eixos, trabalhar os profissionais de saúde e reempoderar as mulheres, as famílias, do seu papel de protagonismo. E, sobretudo, trabalhar esse medo, essa insegurança durante o período de pré-natal. Então, tudo isso são elementos que se somam e que a gente acredita que a gente possa reverter esse quadro no Brasil. Porque a mulher, né, a gestante ou já em trabalho de parto, ela, de certa forma, ela está numa posição vulnerável, né? Se chegar um médico e falar para ele, você precisa fazer isso, ela vai pensar, eu quero o que é melhor para o meu filho, né? Assim, mas, então, se ela, pelo menos, perguntar, né? Mas por que eu preciso disso? Ela também já ajuda o próprio médico a botar na balança ali os fatores, né? O que importa mesmo, por que precisa fazer, né? Que cada procedimento, cada intervenção vai levando para um caminho, vai chegando mais provável resultar numa cesariana no final, não é isso? Assim, começa já desde o começo, né? Exatamente, o poder da informação, não é? Tira de uma pessoa que estudou e que está naquele comando daquela situação. Quem tem que voltar a comandar a situação é a mulher que está em trabalho de parto. E para isso ela precisa de informação para poder entender os motivos pelos quais o procedimento A, B ou C, ele está sendo sugerido, que vai desde uma episiotomia, desde uma tricotomia, que é a raspagem dos pelos lá do pubiano, isso não existe, né? Todos esses procedimentos somados tornam a experiência realmente do parto não é uma experiência satisfatória, né? Então, isso vai passando de uma vizinha, de uma família e termina essa questão do parto normal como se fosse um pandemônio, uma coisa horrorosa, absurda, e que a mulher não tem condições de enfrentar, quando é justamente o contrário, né? Tem o exemplo da duquesa Kate, né, que teve um parto de princesa nos seus 2 filhos. O que é o parto de princesa? Casada com o príncipe da Inglaterra. Exatamente. Né? Que parto de princesa é esse? Cesárea marcada? Não. Ela ficou em casa, nos 2 partos, durante o trabalho de parto, foi para o hospital, próximo ao período expulsivo, estava em casa acompanhada, chegou no hospital, tinha toda a tecnologia, toda a equipe médica, mas ela estava bem, o bebê estava bem, quem fez o parto foi uma parteira. Horas depois voltou para casa. Isso é um parto de princesa, isso é um parto humanizado, isso é um parto normal. Essa questão das parteiras, até muitos países onde essa estatística de cesarianas desnecessárias é bem baixa, eles utilizam muito parteiras mesmo, assim, não só na Inglaterra, na França, Holanda, né? E inclusive, liberando os médicos para questões médicas, até mais graves, onde eles são necessários mesmo. Isso poderia ser um caminho aqui no Brasil? Com certeza, né? As parteiras são chamadas, na Europa, midwives, né, que são as parteiras, elas estudam 4 anos para ser parteira. E ela vai conduzir todo o parto normal, onde não há risco. A mulher está bem, o bebê está bem. E esse parto conduzido por essas parteiras, que não são leigas, são muito bem formadas, eles têm um resultado e um prognóstico muito melhor. E o médico fica, e a estrutura hospitalar fica de prontidão. Ela também sabe reconhecer sinal de perigo, ou seja, alguma coisa não está indo tão bem. Quando ela vê que está saindo do padrão, ela já encaminha. E ela chama o médico para avaliar e, se for o caso, intervir. Isso é uma das estratégias que nós teríamos que adotar no Brasil, ou seja, parto normal, de mulheres sem risco nenhum, saudável, com um bebê bem, não precisa da intervenção médica, aliás, não precisa de intervenção nenhuma. É a mudança do paradigma, da intervenção para a mudança para o cuidado, do acolhimento. Esse é também um padrão ouro para a gente ter um parto e nascimento felizes. E para quem está nos assistindo, saber se informar mais, vocês têm também um site, um portal na internet, não é isso? Exatamente, essa campanha ela tem 4 vídeos e nós temos o site www.quemespera tudo junto.org.br. Lá nós temos todas as peças da campanha, muitas informações, você pode
por exemplo, baixar um plano de parto, saber o que é um plano de parto, baixar o plano de parto, customizar o seu plano de parto, pode mandar histórias de experiências de parto para nós e eu tenho certeza que você vai achar muitas informações, se não para se convencer, pelo menos para servir de reflexão. Cristina, muito obrigada por sua participação aqui no Cidadania e boa sorte na campanha. Vamos melhorar esses índices aí, não é isso? Obrigada, Roberta. Eu conversei com Cristina Albuquerque, chefe da área de saúde do Unicef no Brasil. Essa entrevista está disponível na internet no endereço senado.leg.br/TV. É só clicar em programas e depois em Cidadania. E você? Qual assunto você gostaria que a gente discutisse? Ligue 0800 61 22 11 ou passe um WhatsApp no número 999-661616 e faça a sua sugestão, crítica ou comentário para o Cidadania da TV Senado. Obrigada pela companhia e até a próxima.